Fala pessoal, aqui é o John da NeoTraderBot e neste vídeo vou mostrar para vocês como fazer um screening sem programar uma única linha de código. Nós vamos utilizar apenas a interface gráfica do Profit. E o que seria screening? Screening vem do substantivo screen, em inglês, que significa visor. Seria colocar no seu campo de visão aquilo que é importante. Então se você é day trader e fica aguardando uma determinada situação no preço do ativo para poder fazer uma entrada, você pode configurar de forma automática um screening para poder apontar em quais ativos, em quais ações da B3 vai ocorrer a determinada situação do seu setup operacional. Se você faz swing trade e seu setup operacional depende de uma determinada situação para poder abrir uma posição no ativo, você também pode monitorar esses ativos por screening. Sem mais delongas, vou mostrar como fazer um screening no Profit Chart. Acompanhe aí. Eu vou acessar aqui então o menu Estratégias, a opção Screening. Aqui eu vou aplicar, eu tenho aqui um screening sem filtro e vai me listar todos os ativos da B3. Nessa tela de screening, eu vou dar um zoom aqui. Nós temos aqui qual filtro vou utilizar, em qual periodicidade gráfica. Poderia escolher, por exemplo, em questão de dia, minutos, segundos, semana, mês, ano e a quantidade aqui ao lado. E aqui é a lista de ativos. Eu posso colocar aqui nos índices IBOV, poderia escolher outro índice, algum índice relacionado a ações do setor energético, de eletricidade, ou imobiliário, ou de materiais. E poderia até mesmo criar uma lista de ativos personalizada. Eu clico aqui nesse botão, vai me listar todas as ações, eu posso criar em nova lista. Lista personalizada. E posso selecionar aqui quais são os ativos, por exemplo, Açaí, BBAS3, Egip, e posso salvar. Então vou ter essa lista aqui personalizada. O screening vai ser realizado apenas sobre esses ativos. Para exemplificar melhor, vou colocar aqui no índice IBOV mesmo. E vamos explorar aqui. Aqui na opção filtro, só tem uma opção sem filtro. Para você criar um filtro de screening, você vai clicar aqui nesse filtro. Esse filtro aqui eu criei antes de começar a gravar esse vídeo, onde eu coloco o valor de fechamento igual ao fechamento, ou seja, não estou fazendo filtro nenhum. Estou apenas exibindo todos os ativos. Mas, por exemplo, se eu quisesse ver se o fechamento atual for maior do que o fechamento anterior, eu vou salvar como, deixa eu até colocar um aqui, ativo em valorização. Então o meu filtro vai ser o fechamento atual tem que ser maior do que o fechamento anterior. Eu vou colocar ativo valorização e vou olhar na periodicidade diária. Mando aplicar e vai me listar todos os ativos que fecharam hoje com preço maior do que o pregão anterior, no caso 76. Vamos supor que eu quisesse colocar aqui. Então a regra do filtro vai ser feita aqui, né? Eu posso colocar aqui mais. Isso vai ser uma condição E. Então, E, eu posso colocar aqui então fechamento 1 anterior tem que ser maior do que o fechamento há 2 dias atrás. Vou dar OK, vou salvar. E vou aplicar novamente. A quantidade de ativos agora se reduziu a 42 ativos, 43. Posso alterar meu filtro novamente, posso colocar aqui quantas condições eu achar necessárias. Por exemplo, o 2 maior do que o 3. Então nos últimos 3 dias esse ativo tem que estar em valorização. Vamos supor que este seja o meu setup. Eu vou entrar com uma ordem de compra
nesses ativos que estão em valorização. E no caso, quando eu filtrei aqui, só deu um único ativo que nos últimos 3 pregões teve valorização consecutiva, que foi a TIM S3. Vou agora clicar aqui no filtro e mostrar um outro exemplo. Eu posso também criar screening baseado em indicadores. Vou incluir um novo aqui, baseado em indicador. Apenas como exemplo, né? Então, baseado em indicador, eu vou clicar aqui no editar. Posso escolher aqui, ó, indicador. Posso escolher tanto algum indicador que eu criei, quanto os indicadores da plataforma. Vou colocar então uma média, vou clicar aqui no ajuste, vou colocar uma média de 20 períodos. Então, se o meu ativo se a média estiver acima do preço de fechamento, vamos supor que essa seja uma condição para eu poder vender algum ativo. Então, baseado no indicador, eu vou aplicar novamente. Vai me listar todos os ativos em que o preço de fechamento foi menor do que a média. No caso, 46 ativos. Eu posso aplicar isso também em outras periodicidades, por exemplo, 15 minutos. 15 minutos. Aplico. Então, esta é a forma de se fazer screening sem programar. Você pode clicar no filtro aqui e incluir as suas condições aqui. A condição vai ser sempre E. Agora você também pode ter uma segunda forma de fazer o screening, que seria utilizar estratégia de seleção. E aí aqui seria escrevendo código-fonte mesmo, para poder fazer lógicas mais complexas. E isso é assunto de um outro vídeo, que eu vejo vocês lá. Um abraço e até a próxima.